Boa noite, gente. Bom voltar por aqui de novo. Agradeço a casa pelo convite, a Deus porque me permite estar levando o amor, propagando o amor, né? E os ensinamentos que Ele quer que nós sigamos aqui. Já estive aqui, já me conhece, quem me conhece já sabe como eu sou, né? Quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá no meio da palestra, fica à vontade, não tem problema, tá? É só levantar a mão que a gente ouve e tenta responder, tá bom? Mas como a nossa irmã aqui falou, nós vamos falar de piedade, coisa fácil de falar, né? Falar para vocês que eu tô com a mão gelada, não sei porquê, mas é bem fácil falar de piedade, né? Todo mundo é piedoso aqui, né? Todo mundo é piedoso? Não sei. Sabe o que é, gente? Na hora que a gente fala de piedade, a gente às vezes acaba confundindo um pouco o termo, a forma correta de ser piedoso, né? Muita gente faz, às vezes, a interpretação errada por causa muito por causa da nossa correria, do dia a dia. A gente às vezes esquece qual é o caminho que nós é solicitado para que possamos estar em uma constante evolução. O mundo aí fora ele é muito difícil, né? É um mundo que nos coloca em provação diária, né? E às vezes a gente acaba ficando cego sem ser cego, tendo a visão, né? Então é complicado. Outra também de a gente não entender a palavra é porque nós mesmos somos preguiçosos. Nós mesmos, às vezes, nos colocamos numa condição de não querer assumir responsabilidade, né? O entendimento do que é que eu tenho que fazer, né? Então é complicado. Outra, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu burlo a mim mesmo, como se a gente pudesse enganar Deus, né? De não querer fazer. Então, tem um lado daquele que ainda não tem o entendimento, mas tem o lado de quem tem o entendimento e fica burlando, se enganando, né? A gente não pode se enganar, né? A gente precisa realmente ter uma noção clara, definida, já estou falando nós, de todo o planeta, de todo esse monte de 24 a 30 bilhões de espíritos que fazem o ciclo da reencarnação. Então, 8,5 bilhões eles estão no processo reencarnatório, carne, né? Matéria, e os outros estão esperando a sua vez na fila. Então é como se fosse a fotossíntese, né? Vai e volta, vai e volta. Mas entendimento do caminho é que é o complicado. A gente, por muitas palestras, nós falamos muito de amor. Eu não sei se cheguei a falar aqui, teve um mês inteiro que eu palestrei, quase 2 meses, aliás. Eu palestrei sobre beneficência, indulgência, perdão, né? Termos que nós usamos muito no dia a dia das casas espíritas, né? Então quem vem sabe muito bem, por exemplo, caridade. Aí a gente sempre tem, não sei se aqui tem, mas ou lá fora tem, né? Que é caridade é a salvação, né? Isso é uma frase que se ouve muito. Mas como faz a caridade? Como ser benevolente? Como ser indulgente? Como atingir o perdão? Como ser? Como é que é amar verdadeiramente? Qual é o caminho? O que é ser piedoso? Isso tudo muito porque a gente não quer entender ou correr atrás. Nós sempre entregamos essa questão do aprendizado para que os outros nos tragam. Então, quer dizer, vocês estão vindo aqui ter uma palestra, né? Ouvir alguém falando algum assunto, nesse caso hoje sou eu, mas parou por aqui. Vamos para casa, a vida que continua, mas a gente não continua o processo, tanto o processo teórico, quando tem um pouco de tempo durante o resto da semana, como também o processo de mudança prática, né? Justamente porque é o que eu falei, nós temos uma vida corrida,
Nós temos uma situação que nos faz provar todo dia alguma coisa na nossa frente que nos coloca uma pedra, a gente tem que ultrapassar, a gente tem que crescer, a gente crescer monetariamente, né, financeiramente, materialmente, mas o espiritual é sempre em segundo plano. Né? E nunca podemos esquecer, nós estamos passando nesse período de encarnação, agora é para ajudar a fazer a diferença no espiritual, e não no material. A gente não veio para esse planeta, nessa encarnação vivenciada agora, para fazermos diferença no material, crescer materialmente, gozar da vida, e o resto, tranquilo, depois eu vou descansar no plano espiritual. Não. Nós viemos trabalhar duro pela nossa transformação. Nós viemos trabalhar mesmo. Né? Aí que a grande parte disso se deve a quando a gente embarca para vir para esse lado material, nós tomamos aquele comprimido que é nos dado para que esqueçamos tudo. Então, quando a gente está lá em cima, né, hipoteticamente falando, nós estamos lá em cima, nós sabemos tudo, enxergamos tudo, tanto o passado, a última e o futuro. Então fica fácil. Mas quando a gente vem para cá, a gente vem esquecido. A gente traz só as coisas boas que nós conseguimos ao passar das reencarnações, porque essas nos ajudam a evoluir. Né? E a gente traz as coisas que nós precisamos resolver em nós e que são aqui. Né? Então a gente não pode fugir de responsabilidade. A primeira responsabilidade é aprender o que é amor. Amar verdadeiramente. E que é difícil. Eu concordo com vocês, porque às vezes a gente pensa que amar é o amor de marido e mulher, de namorados, né? Amor de irmão. O amor de mãe com filho, eu concordo que se aproxima bastante disso. Mas a gente acaba achando que amor é isso. E amor não é só isso. O amor é uma coisa extremamente além do que a gente ainda tem conhecimento. Não é nessa encarnação que a gente vai aprender 100%, mas a gente precisa iniciar o processo de entendimento. Isso se inicia com atitudes, com movimentação do seu ser espiritual, num aprendizado dia a dia que temos que colher neste mundo difícil aí fora, né? Que é difícil aí fora viver, fala a verdade. É difícil, não é, gente? Muito difícil. Hoje nós saímos aqui ouvindo milhões de mensagens dos irmãos que às vezes estão acompanhando aqui o palestrante, ou às vezes a irmã que está aqui fazendo a sustentação, né? Na hora que ela fala uma frase, uma palavra, uma oração, mas acho que é só isso, vai lá e... Gente, a gente esquece lá fora de botar em prática, porque é assim mesmo. Então a gente precisa não esquecer, já parte de um bom princípio. Iniciem o processo, não esqueçam aquilo que é estudado, que já é um bom começo. Então, a piedade hoje, a gente tem uma noção mais ou menos vaga, eu digo vaga porque é realmente superficial mesmo, de achar que é simplesmente quando você vê uma situação, vamos colocar aqui um exemplo, você vê uma situação acontecer na rua, na maioria das vezes, de pessoas, né? E aí você sente aquela pena, né? Aí você pensa, né? Ou quando você vê alguém ter pena de alguém, fala, nossa, como ele tem piedade, né? Que coisa. Ou você mesmo acha que você está com piedade porque você está sentindo pena de alguém. Em relação a quê? Somente o pensamento. Ponto. Né? Nas passagens da Bíblia, nós tivemos, Lucas explica muito bem isso, um centurião chamado Cornélios, né? Centurião, hein? Olha só, então todo mundo já pensa no romano, soldado, e que se dane o mundo. Eu sou soldado e é ordem e acabou. Até porque tudo que nós conhecemos é que os hebreus, o que a gente conhece é que os hebreus
né? É que cultivaram, e aí teve a divisão, né? Teve uma divisão ali também, aí entrou o cristianismo e tudo mais, mas soldado romano, você é cristão? Nada. E Cornélios, contado por Lucas, era um centurião que se diferenciava de todos. Cornélios, ele andava, ele tinha mais ou menos uma leva de 100 soldados ao seu comando, né? E fazia o policiamento, fazia as rondas. E ele era conhecido porque ele olhava para as pessoas que estavam em situação de rua ou esmagados pelas solicitações naquela época de quem era o governador da área, né? Então eles eram esmagados e às vezes você tinha que pagar o tributo e não sobrava para você. Então você vivia uma vida um pouco miserável. Cornélios, ele andava no meio dessas pessoas e não andava com um centurião normal como um soldado, cabeça erguida e passando por cima, empurrando. Ele andava com um olhar extremamente estremecido por tamanha situação que via à frente. As pessoas, às vezes, não terem roupa para vestir, não terem água potável, não terem alimento. Um centurião. Cornélios era conhecido por isso. Ele tinha essa visão caridosa da piedade na base superficial. Então ele olhava e sentia essa pena. Aí é que vem a história de o que é a verdadeira piedade. A verdadeira piedade, gente, que inclusive está estabelecida no capítulo 13, se não me falha a memória, capítulo 13 item 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é aquele que há mais do que você simplesmente olhar e sentir pena. É você fazer a diferença. Isso é ser piedoso. Ser piedoso é você olhar e contribuir para que aquele ser não sinta dor. Para que aquele seu irmão ultrapasse, transpasse o que ele vivencia. E para isso é necessário movimentar o seu corpo físico e o seu espírito. É necessário você fazer alguma coisa. A piedade, ela está dentro de uma redoma chamada amor, gente. Então, se a gente quer aprender a amar, nós precisamos aprender. Porque, como a gente sabe, como eu falei, amar é difícil o entendimento, vai levar algumas encarnações, sim, mas a gente precisa então entender os pontos que consistem dentro do amor. E um entender, como eu falei, a benevolência. Trabalhar a benevolência, trabalhar a indulgência, trabalhar o perdão. Aliás, o perdão é o fruto das outras duas. Trabalhar a piedade na sua base. Então, por exemplo, quando você vê alguém passando uma dificuldade aí fora, na rua, seja caridoso. Se interesse, talvez, eu sempre falo isso, eu não canso de falar isso. Há uma grande forma de demonstrar o trabalho para Deus. No nosso dia a dia, vamos colocar a nossa mão agora na consciência e perceber isso. No nosso dia a dia, nós cruzamos com N oportunidade para podermos trabalhar para Deus. E elas aparecem à nossa frente, muitas pela correria a gente não enxerga. Outras nós enxergamos, mas a minha vida é corrida. Né? Tem uns que falam, cada um com seus problemas. Outro é errado, gente. Essa frase, né? Então, não pode. Toda vez que nós cruzarmos com o lamentar de um irmão, toda vez que nós cruzarmos com o sofrimento, com a aparência de tristeza de um irmão, é uma oportunidade que Deus está nos dando
de criarmos a base do amor, de evolução espiritual. Mas a gente, como eu disse, voltando à correria do dia a dia, nós simplesmente temos que correr porque a vida está aí. Temos que pagar conta, temos que comprar alimento, pagar aluguel, pagar a prestação do carro, da casa, né? Então não dá tempo de a gente enxergar os outros. Aí quando a gente partir e tivermos chegado ao plano espiritual, muitas perguntas serão feitas. E algumas respostas não conseguiremos dar, porque a gente se preocupou com o material e não com a evolução espiritual. Quem nunca aqui teve a oportunidade de poder fazer a diferença, talvez por um colega de trabalho, de escola, um vizinho, alguém na rua, talvez até quando você está dentro de um supermercado, de uma farmácia, de uma padaria, às vezes você chega no caixa e vê que aquela pessoa que está ali trabalhando, ganhando seu soldo, às vezes essa pessoa às vezes ela está com a cara fechada, está com a cara de tristeza. E a gente não fala nem bom dia, para tentar quebrar o gelo. Parece brincadeira, né? Quebrar o gelo. Mas é assim que começa o processo. É dessa maneira que a coisa vai. No trabalho, para quem trabalha, você vê um colega todo dia, você sabe como é que é o jeito dele ser. Aí quando você vê, ele está fechado, ele está calado naquele dia. Eu não digo a vocês que vocês têm que chegar e cutucar. Não. Sejam inteligentes. Temos que ser inteligentes. Temos que ter sabedoria. Oh, vamos tomar um café? Use de astúcia. Chame de lado. Se interesse. Porque quando você estiver desse jeito também, você vai gostar, e gostaria muito de que alguém se interessasse. De ter um ombro, talvez, ali para você descansar um pouco. Nem que seja 10 minutos. Talvez um direcionamento, porque todos aqui sabem, quando nós estamos dentro de um problema, quem enxerga melhor o problema é quem está de fora. Né? Então, quando nós começamos a nos interessar um pouco mais por aquilo que circunda o nosso dia a dia, aquilo que nos cerca, aquilo que está próximo, nós começamos a fazer a diferença não só para alguém, mas começamos a fazer a diferença para nós. Porque começamos a treinar aquilo que sempre falamos dentro da doutrina, amar ao seu semelhante. É o que a gente sempre fala, benevolência, indulgência e perdão. Como eu vou transformar? Como é que eu vou adquirir o conhecimento da benevolência? Alguém saberia me dizer o que é benevolência? Não precisa levantar a mão. É uma pergunta que eu estou fazendo no ar. O que é benevolência, gente? Se faça essa pergunta. Não sabemos. Hã? Benevolência? Também está dentro da palavra. São muitos adjetivos para a benevolência. A primeiro que vem à cabeça é benevolência, pô, ficou fácil, Rodrigo, porque benevolência é fazer o bem. Isso é fácil, né? Mas de que maneira? Estou aqui só cutucando. De que maneira fazer o bem? Aí vocês vão começar já a não entender mais dá para onde que eu vou. Se é para a direita, para a esquerda, ou se eu fico parado aqui, né? Imagina, eu entro na palavra indulgência. Está mais difícil, porque indulgência não é um vocabulário nosso do dia a dia, é uma palavra um pouquinho mais complicada. Perdão, todo mundo sabe o que é perdoar, né? Na palavra. Mas na atitude, não sabemos ainda.
E eu digo ainda mais. Precisamos iniciar o processo da benevolência, da indulgência, da caridade, do amor, enxergar o mundo para começarmos a entender que não circula o planeta, o mundinho, todos os planetas da galáxia ao nosso redor. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue começar a compreender o caminho a seguir para essa transformação. A gente precisa botar em prática. Não é fácil. Para quem acha que o Rodrigo aqui sabe todas as respostas, esqueça. É muito difícil. O que eu estou tentando dizer para vocês, eu pratico isso e não é fácil. Mas a gente precisa, porque quanto mais a gente vai praticando aos pouquinhos, mais eu vou deixando alguma coisa que eu preciso deixar para trás em mim. Que nas outras oportunidades de encarnação que eu tive, não consegui. Mas eu preciso. A nossa consciência está mais aberta nesta encarnação. Vocês imaginem, vamos dizer que a gente tivesse aqui para trás umas 500 encarnações. Até porque nós estamos no segundo nível e nós já passamos pelo primeiro. Né? Os primitivos, hoje é provas de expiação, então tem medo. Pode ser mais, pode ser menos, quem sabe? Eu não lembro, eu estou meio comprimido, então não lembro. Mas vamos dizer que tenha. Vocês imaginam a gente voltar dessas, sei lá, 500, volta a 100 encarnações. Imagina o quanto nós éramos ogros no sentimento de ser amorosos. Mas hoje nós temos a consciência. Você imagina, tenho certeza que nós, com certeza em algum momento, mas imagina se nós tivéssemos sido um soldado romano. Que por nada naquele período se matava alguém. Era só não seguir a regra. Você imagina se você tivesse sido um soldado romano que arrastava as pessoas na sua viga como castigo. Vocês imaginam se na época medieval nós não fomos talvez um bárbaro em algumas encarnações passadas. Então você imagina, hoje nós temos consciência, leis perante os homens, leis divinas. A gente, pelo menos, tem a base de respeitar um pouco aquele que anda junto conosco na rua. A gente não sai dando tapa achando que é dono da razão. Então, nós evoluímos. E como tal, o processo continua. Então, precisamos sair do comodismo. Nós temos o livro dos Espíritos. Deixa eu ler um pouquinho aqui primeiro da piedade. Vou chegar um pouquinho mais para a luz aqui. Não. A piedade, capítulo 13, item 17. Vou ler um pouquinho só. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. É o ímã da caridade. O que é caridade? Vamos então entender o que é caridade, né? O que é caridade, gente? Difícil a resposta também, né? Você vê que a gente precisa se esforçar um pouco mais, né? Vamos colocar realmente amor no coração, pensar um pouquinho e ver. Aí nós vamos dizer, não, mas o Evangelho diz que é caridade material, caridade moral. Legal, caridade material é aquela, estou doando alguma coisa, estou dando alguma coisa, ajuda pra caramba. Aquele que sente frio dá um casaco, aquele que sente fome dá comida, isso ajuda. Mas qual é a perfeita? É a caridade moral, porque a moral é aquela que realmente você pega e você faz sem nada querer em troca. É aquela que você trabalha sem querer receber nada. É aquela que você dispõe de você em bem do próximo sem nada em troca. É aquela que às vezes você pratica simplesmente fazendo uma oração. Porque caridade não é só ação, movimentação. O que seria, se fosse só movimentação, daqueles irmãos que estão em leito de cama tetraplégicos? Não evolui. Não é? A oração é uma das mais profundas virtudes dentro da caridade. Orar é caridade fortíssima. Como vocês sabem, nós emanamos energias
É um mundo de energia, vai e volta. Quando você muito pensa, quando você muito com fé pensa, você transporta montanhas. Quando você muito quer, acontece. Não é? Vamos falar aqui um pouquinho da questão material, que eu gosto muito, porque a gente está mais familiarizado no dia a dia com o material. Quando você encasqueta com alguma coisa que você quer, vamos dizer, e você encasqueta com alguma coisa, você coloca na tua cabeça, você pensa isso, você pensa, não, eu quero, vou conseguir, eu vou conseguir. Não acontece, gente. Perseverança, insistência, pensamento. Uma vez, há muitos anos atrás, não, também não é muito, também porque senão vocês vão descobrir minha idade. Mas eu tive numa empresa multinacional em São Paulo. Minha vida profissional iniciou em São Paulo por muitos anos. Eu estou entregando a idade de novo. Aí eu cheguei lá e teve uma palestra motivacional. Aí nessa palestra motivacional, juro que eu vou lembrar o nome da palestrante, talvez ela esteja ouvindo, quem sabe, chega isso para ela. Ela chegava e falava assim, gente, o pensamento é tudo. Sair de casa para falar, eu sou derrotado, você não consegue nada. Todo mundo aqui com certeza sai da porta para fora de casa falando, eu sou vitorioso. É o mínimo, né? Aí ela chegava assim, gente, aí falou para as mulheres, mulheres, a gente se identifica mais, né? Mas era para todos. Ela, mulheres, quando você um dia estiver por baixo, comece a praticar o seguinte. Olha só o que é mente, o que é positivo, o que é fé, o que é força de vontade. Chegue no espelho, mulheres, por favor, pratiquem. Chega no espelho, todo dia de manhã você tomou aquele banho, você vai no espelho passar aquela maquiagem, né? Olha para o espelho, cara, isso aqui foi demais. Olha para o espelho e fale, eu sou poderosa. Eu sou maravilhosa. Ninguém vai passar por cima de mim porque eu sou boa. Eu amo. Eu tenho Deus no coração. Eu vou conquistar o que eu quero. Isso se chama força do pensamento. Eu transformo isso numa frase. Fé no taco. Isso é ter fé no taco. Por isso que eu digo, quem sai da sua casa de manhã tem que sair dizendo, hoje eu vou vencer. Porque acontece. Aí ela falou, ensinou outra coisa. Por isso que eu digo que a gente precisa ter objetivos para entendimento da doutrina. Objetivos é regrar realmente os ensinamentos divididos. Divide, olha, eu vou todo dia, com certeza aí é pedir demais. Mas vamos lá, uma vez por semana eu vou tirar de tal horário a tal horário para ler um pouco o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou eu vou pegar o YouTube, vou jogar alguma questão lá e eu quero ver uma palestra de 15 minutos. Eu vou tirar para me melhorar, para melhorar como espírito. Você não tem esses objetivos. Aí ela ensinou. Vocês querem ter objetivos? Tudo no campo material, tá, gente? Vocês fazem o seguinte. Faz um círculo do tamanho de uma pizza. Gente, anotem isso, hein? Faz um círculo, divide em 8 pedaços. Uma pizza. Em cada pedaço da pizza, desses 8 pedaços, você escreve um objetivo de vida. Escreve lá. Escreveram os 8? Todo mundo tem guarda-roupa? Pega, abre a porta do guarda-roupa. Para quem guarda-roupa de correr, você tenta colocar na lateral de dentro ou na porta mesmo estampado. Mas para quem abre assim a porta de lado, tradição, coloca a pizza ali na altura dos teus olhos, na tua porta que você mais abre. Para que você nunca esqueça quais são os teus objetivos e mentalize diariamente. Acontece. Aí você fala, mas acontece tudo, Rodrigo? Pode ser. Mas talvez aconteça na velocidade que não é sua.
Como eu sempre gosto de brincar, nós temos um relógio que o barulho é tic-tac, né? Não é? O relógio de Deus é toque-toque. Toque a vida para frente. Por quê? Porque nosso merecimento às vezes não está ainda aqui do nosso lado para que aconteça. E Deus sabe, porque às vezes pode te atrapalhar. Mas uma hora acontece, se você tiver um merecimento. Nunca desista, em outras palavras, transformar você em uma pessoa persistente, com fé, correndo atrás, para não desistir. Emana essa energia que ela volta. Então são situações, gente, que no campo material tem N exemplos, porque a gente vivencia o materialismo. Agora, no campo espiritual, é a mesma coisa. É só a gente ouvir, relembrar do exemplo que o Rodrigo deu aqui em cima e tentar colocar no espiritual. Aquilo que vai nos transformar e vai ficar dentro de nós, nosso espírito, eternamente. Vamos carregar no terceiro nível, no quarto, no quinto e posterior ao quinto em todas as outras esferas se a gente continuar crescendo como cresceu Jesus. No capítulo, na questão 909, para quem lê o livro dos Espíritos, sabe muito bem que isso aqui é uma ferramenta tremenda, porque tem perguntas e respostas de tudo. Desde a existência inicial até tudo que você quiser está aqui. E eu vou provar. Questão 900, vamos para a luz de novo. Questão 909. Só para vocês verem como nós somos preguiçosos. O homem sempre poderia vencer as más tendências através dos seus esforços. Traduzindo, que eu gosto de traduzir. Será que a gente consegue ser menos preguiçoso? Será que a gente consegue mudar? Será que a gente consegue transformar a nossa vida como espírito? Aí está lá a resposta, sim. Então que bom, a gente consegue. Aí continuação. E às vezes com pouquíssimo esforço. Eu falei, ué, então por que não acontece comigo? Eu mal faço esforço. Por que as coisas não se transformam em mim? Bom, eu estou falando mão na consciência e no coração. Mas aí vem a outra, né? O que falta é vontade. Há tão poucos entre vós que se esforçam. Então eu quero tudo. Eu rezo, eu faço oração para Deus todo dia. Eu peço para Ele me ajudar em tudo. Eu quero que Ele me carregue no colo na hora da guerra. Mas eu não faço nada da minha parte. Voltando para o Evangelho, capítulo 25, que eu amo, eu sempre falo ele, provavelmente toda vez que eu venho aqui eu falo, buscai e achareis, faz a tua parte que os céus te entregarão. Dai o primeiro passo, traduzindo, dai o primeiro passo que eu vou junto com você. Traduzindo mais ainda, para ficar mais fácil. Não peça para Deus tirar você da guerra. Peça para Ele estar junto com você. Mas a responsabilidade é de cada um. Então, se nós sabemos que dentro da doutrina o nosso caminho é a transformação espiritual, eu não falo de resgate, mas é a mudança, é o vencer de tudo aquilo que a gente precisa tirar de nós, que nos atrapalha nesse crescimento. Então precisamos começar a fazer a diferença. A piedade, ela é sinônimo de caridade profunda. É uma das virtudes mais lindas ou principais dentro da caridade e do amor. É quando você vê um irmão passando por dificuldade e você se interessa em acionar você como espírito em crescimento e trabalhador divino de Deus, se movimenta para que você possa, nesse momento, talvez acalmar o coração dessa pessoa. Entender o que ela está passando e dar amor. Tranquilizar,
dar um ombro amigo, não é simplesmente pensar, ai, tadinho, né? A gente tem isso no português de hoje, né? Ai, tadinho, né? Não, é se movimentar. Isso está na Bíblia, isso está no Evangelho, gente. Tá? Isso está no Evangelho. Acabou? Acabando. Gente, vamos lá. Eu vou ler mais um pouquinho. Não, vamos ver aqui. Eu trouxe uma, talvez aqui, possa dar um entendimento. Isso são anotações. Por isso que eu digo, gente, que falta força de vontade. Isso foi uma anotação que eu fiz talvez em 10, 15 minutos. Ontem, eu em casa, eu cheguei, trabalhei em casa ainda, assim, no escritório de casa, tive que fazer algumas coisas, no final eu fechei e coloquei o meu computador e falei, vou estudar um pouquinho. E aí tinha passado a piedade como o tema de hoje, eu falei assim, deixa eu entender melhor. Ninguém sabe tudo. Eu estou em crescimento também, não sei tudo. Aí eu coloquei aqui, piedade, sentimento de compaixão pelo sofrimento alheio. Palavra do latim, pius, tá? Ou pio. Aparece 40 vezes no Novo Testamento. Então não deve ser uma palavra tão importante assim, né? 40 vezes. Tem que aparecer logo 200, né? É importantíssima. Significa respeito e amor, cumprir com o dever. A tradução de pio é isso, é dever, é trabalhar para Deus diretamente. É insistir em querer o bem do seu irmão. Isso é piedade. Está no Evangelho também. Conexão com a caridade. Preparação do coração para atos de amor ao próximo. Não é sofrer junto. Ou lamentando o sofrimento. É encontrar uma maneira, vocês veem que a coisa estava tão ruim, que foi umas 11 horas da noite, já estava com uma rabisco aqui. É encontrar uma maneira de aliviar a carga, ofertando conforto, coragem e esperança. O que eu falei? Qual é a movimentação que a gente tem que fazer para ser piedoso mesmo? Conversar. O que eu falei quando a gente cruza com alguém do nosso dia a dia que a gente percebe que está estranho? Eu não falei para você pegar ele e criar muleta nele. Até porque ele precisa cumprir a passagem dele como espírito encarnado. Então, não é andar de frente e carregar ele. É andar de lado, né? Dar amor, entendimento, acalmar, orientar, soltar. Ser um líder, tá? Baseada na igualdade, mostrando que todos têm a oportunidade de ser felizes, superando o sofrimento independente de quem seja. Independente de quem seja. Tenho 4 minutos ainda. Gente, esse negócio independente de quem seja é que eu acho que aí é um trabalho árduo, porque, se imagina, se a gente fala independente de quem seja, eu estou falando de qualquer irmão em situação de rua, talvez, ou que tenha algum problema, que esteja muito penoso, talvez alguma pessoa dentro da própria família que eu mais quero que vá para o lado porque ele é enroladinho, né? Ou talvez aquela pessoa, aí olha que oportunidade de praticar o perdão, aquela pessoa que fez alguma coisa contra mim, eu posso chegar e tentar praticar o perdão. É difícil. Mas quando você chegar a isso, você vai entender o que eu estou falando. Às vezes chegar, primeiro, é lógico, você vai ter que se livrar de todo aquilo que você tem dentro de você para poder ajudar, porque e ajudar o que pode ser, gente? Eu falei ajudar como? Eu não estou dizendo que você tem que sair abraçando, talvez, aquele que te fez alguma coisa que te marcou. Mas o que eu falei que é a mais pura das caridades? Faz uma oração para esse irmão.
Queira o bem dele. Peça às vezes até para o teu mentor ir, para o mentor dele se juntar e poder tentar energizar com o amor divino de Deus para que ele possa alterar o curso da vida dele, ainda vivenciado nessa encarnação. Não vamos ao ferro e fogo, porque não dá. Deus não acha que a gente tem que sair abraçando. Mas só o fato da gente amar, orar, pensar bem, deixar de pensar errado, é mudança. Vamos ver aqui. Piedade combate o egoísmo e indiferença diante do sofrimento alheio. Não deve ser reprimida, e sim cultivada, pois purifica o coração. Para acabar. Gente, podia ficar falando com vocês. Eu falei que é 1h30, não falei? Fala a verdade, eu falei ou não falei? Eu podia ficar aqui, porque é muito aditivo, muitos sinônimos que eu posso criar aqui, trazer à tona sobre piedade para que a gente possa entender. Mas, basicamente, gente, sempre analisem. Piedade é amor. Piedade é tirar de você qualquer sentimento que às vezes você teve julgando alguém, ou qualquer sentimento de julgamento naquele momento, e se preocupar pelo bem-estar dessa pessoa. Isso é ser piedoso. Isso é ter amor. Isso é ser filho de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus nos pede. É fácil? Não. Mas precisamos entender o início do processo. Esse processo ele é salutar, eterno para nós. Como vir aqui, ouvir alguém falar e praticar lá fora. Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém vai levantar o bracinho? Você? Você? Ninguém? Que coisa, meninos! Que Deus abençoe todos vocês. Eu poderia realmente ficar mais tempo. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um caminhar feliz, alegre, o máximo possível de esforço para que isso se torne mais leve. O fardo não é leve, tá? Mas sempre quando for assim, vocês acharem que a vida de vocês foi injusta, ou que a vida de vocês é pesado, fardo, pensem sempre em Jesus, que carregou todos nós naquela cruz. E que carregou um jugo bem pesado por nós. E também pensem que tudo isso é fruto de coisas que não resolvemos e precisamos transpassar. Vai ser nessa ou vai ser na outra. O entendimento um dia chega. Que seja nesse, para que se torne mais fácil o nosso caminhar e a gente possa evoluir mais para a próxima. Tá? Muita luz, muito amor no coração. Que Deus os abençoe. Ótima semana. Até o próximo palestrante e até quando eu vou retornar aqui, que eu nem sei se eu volto esse ano ainda. Realmente eu não sei. Eu tenho que ver na agenda lá. Mas que Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus.